E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo aí para mais um dia de trading, mais um dia de operações. Estou analisando aqui um gráfico. A gente analisar essa região aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui é uma região de possível correção. Ele já corrigiu. Ele pode ainda chegar aqui, um outro candle chegar aqui e preencher. Por que isso? Porque olha o que aconteceu aqui, tá vendo? Olha o que aconteceu aqui, ó. Ah, então só por causa disso? Não. Esses são os candles chamados de gift. Como assim, Cadu? Na literatura americana, eles chamam de... Vou colocar em letra maiúscula para ficar mais bonito, né? Gift. O que significa gift? Você que é bom de inglês aí. Gift. Gift significa presente. Então é como se o movimento gráfico dissesse para você assim, ó, eu tenho um presente. Eu vou retrair e você vai comigo junto com a tendência. Então todas as vezes que acontece isso próximo a uma região, ó, você pode ver que ele faz 1, 2, 3 para tentar romper a região. Ao contrário de quando ele chega e mostra fraqueza com a mesma cor do candle, ou seja, olha aqui, ó. Vou apagar aqui para vocês verem, ó. Olha que aula interessantíssimo já aconteceu aqui, ó. Olha que aula. Olha a diferença. O preço está caindo aqui. O preço está caindo, está caindo, está caindo. Ele chega aqui e mostra o quê? Um candle com fraqueza. Olha o tamanho do pavio. E é um candle do mesmo movimento. Então ele chega desacelerando. Então quando ele chega nessa região aqui, ó, que foi topo e vier suporte, claro que a gente olha aqui, né? Ele foi suporte aqui, foi resistência aqui, que é a bipolaridade que a gente sempre fala. Olha o que aconteceu com o preço. Ele fez a correção. Agora, quando, olha só, o preço chegou aqui, ó, com um candle de força, né? Um candle forte. E aí ele já fez um outro candle forte. Novamente, ó. Por quê? Porque ele não demonstrou fraqueza que ia romper aqui. Depois ele caiu. Ele fez o gift, né? Aqui também, ó, novamente, ó, fez um gift. O que mais acontece é o seguinte, por exemplo, se a tendência tá vindo, e ela começa a mostrar fraqueza aqui, preenche com fraqueza, ótimo. A entrada aqui é quase certeira. Não é 100%, porque não existe 100% aqui nessa modalidade, né, de trading. Agora, quando o preço vem caindo, ele vem caindo, ele vem caindo, ele vem caindo. E aqui é o lugar que você aguarda um candle de fraqueza do próprio movimento, ele faz, ele faz aqui um candle já contrário. E esse é o chamado gift. É muito raro eu entrar já como uma correção, porque a maioria das vezes ele vai dar continuidade no movimento. Ele é um candle que faz essa continuidade. É um candle que dá de presente, mostrando para mim assim, ó, você tá querendo descer? Então, presente para você na região, vai, rompe. É isso, esse candle gift. Então, tem algumas coisas que você precisa saber para fazer o trade. Tem 3 coisas que você precisa para... Nossa, amarelo ficou bonito, hein? Precisa aprender 3 coisas para tradear. Ó, o que você precisa aprender? 1. Suporte e resistência. Você precisa aprender para tirar dinheiro do mercado. 2.
tendência. E 3, candle. Essas 3 coisas aqui, ó, são primordiais para você ter sucesso. São primordiais. Suporte e resistência aqui no caso. Suporte e resistência. As marcações. Onde realmente é um suporte e resistência. Onde realmente é um topo, um fundo. Suporte e resistência está sendo lateral. O suporte de resistência está sendo em movimentação de alta. O suporte de resistência está sendo em movimentação de baixa. O suporte de resistência está sendo rompido. O suporte de resistência está respeitando. Tendência. Tendência de alta. Tendência de baixa. A tendência está vindo quebrada. A tendência está fluida. A tendência está com força. A tendência está sem força. Como que a tendência está chegando no suporte na resistência? Como a tendência está saindo do suporte da resistência? Candles. O que um candle me mostra? O que o conjunto de candles da região me mostra? O candle tem pavio. O candle tem pavio contrário. O candle não tem pavio contrário. O candle tem força. O candle demonstra força. O candle fez correção na região. Como que o candle saiu e foi construído a partir da região? Ele é um candle só que constrói a região. Eles são 2 candles que constroem a região. 3 candles constroem a região. Ou seja, isso aqui é de suma importância para você conseguir fazer algo no mercado. Então você tem que ser craque nisso. Craque. Sabe o que é craque? Craque é aquele cara que você fala assim, ó, tô a bola para você jogar aí. Ele vai lá e resolve. Esse é o craque. Vocês entenderam? O craque é aquele que você pode contar com ele. Você tem que ser craque nessas questões. Ó, por exemplo, chegou aqui ó, nessa região. Olha já como que ele demonstra aqui a repulsa da região, né? A região não quer segurar o candle aqui, ó, o pavio. Os compradores fazendo força. Mas eu vou entrar já? Não, por quê? Porque ele tem um espaço aqui, ó, que cabe, ó, praticamente 2 candles que foram feitos aqui. Ah, Cadu, mas você poderia ter entrado já para cima, ó, porque ele segurou aqui nessa região, ó. Segurou nessa região aqui. Bom, tudo bem. Perdi a oportunidade? Realmente é uma região aqui, ó. Realmente parece ser uma região boa. Região que segurou muito. Mas trade é isso. É paciência e aguardar os momentos corretos. Não gostei aqui dessa situação. Muito pavio. Vamos para outro? Vamos para outro. Vamos para a sequência aqui. Tá pagando muito pouco. Hoje pela manhã tá pagando 87, 89%. Hoje umas 6 e pouco da manhã. Ó, muito ruim os pares. Se tiver uma oportunidade para a gente entrar aqui, eu vou entrar. Se não, deixa quieto. O que vale é vocês terem aqui a interatividade e terem o ensino, né? No caso aqui falei do gift. Como entender esse gift, esse candle presente. Cara, muito ruim, muito ruim. O ciclo de agora. Olha aqui, tá chegando próximo ao fim do movimento. Chegamos tarde. Ele chegou aqui, ó, no fim desse movimento. Olha aqui, ó. Isso aqui não foi um gift, tá vendo? Por quê? Porque ele veio, a tendência veio, mostrou uma fraqueza aqui. E aí ele já fez essa reversão. Se ele tivesse fechado, se esse candle aqui, ó, ele fechar rompendo esse topo anterior aqui, mostrando aqui sem pavio, eu entro a favor dele. Se ele mostrar força, senão ele vai ficar fazendo o que? Aquela consolidação, lembra? Como que o gráfico caminha?
consolidação, caminha, acumulação, né? Caminha, acumulação, caminha, acumulação. Não é assim que o gráfico caminha? Então, ó, ele não está conseguindo romper essa região aqui, ó. Agora, se ele rompesse com força, poderia ir com ele na tendência. Mas aqui não é confiável. Então, o que acontece? Tem alguns padrões que você tem que entender. No caso aqui, ó, eu já falei do GIFT para vocês, né? Aí, vamos falar mais de um. É conhecido... Bom, alguns colocam nome nisso, tal. Para mim é o término da tendência. Por que eu falo que a gente tem que aprender sobre suporte, resistência e tendência? Então, até onde vai a tendência? Até um suporte e uma resistência. Então, se o preço saiu dessa região de resistência, está vindo até essa região de suporte, ele faz um caminho. E o que ele me mostra nessa caminhada? Ó? Candles indecisos, com pavio para lá e para cá, mostra para view, mostra o que aqui? Um candle totalmente indeciso, bem na região, demonstrando que uma fraqueza. Eu posso seguir então numa correção da tendência? Posso. Ah, Cadu, mas e se o candle aqui ele fosse verde? Aí entra no que nós falamos, né? Aí a probabilidade de ser um gift e ele fazer uma sequência era enorme. Então, por quê? Porque ele ia fazer um movimento aqui de correção para dar continuidade. Ele ia dar um presente aqui para você continuar a tendência. Vocês entenderam? Então, vocês viram como aqui, com o candle de fraqueza próximo à região, ele respeitou a região. E quando ele chegou e mostrou um candle que é chamado candle gift, que é um candle de presente para continuidade, para fazer o movimento da continuidade, ele rompeu. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Isso aí é, vamos dizer assim, é um dos padrões que eu utilizo. Não só eu utilizo, muita gente utiliza. Quem sabe fazer os trades em opções binárias utiliza esse padrão. É um dos padrões, que é o GIFT. É claro que por aí você vai encontrar de tudo quanto é nome, né? Tudo quanto é nome. Porque, por exemplo, esse nome, GIFT, eu aprendi nos trades americanos, com a literatura americana sobre price action. Mas podia ter outro nome? Ué, podia. Eles chamam de um candle presente. Podia ter outro nome? Podia. Ué, qual o problema de ter um outro nome? Cada um dá aquele nome que quiser. Eu poderia chamar um candle de continuidade quando for de outra cor. E quando ele fosse da mesma cor, um candle de não continuidade e assim por diante. Aí depende, cada um dá o nome que quiser. Olha aqui uma região se formando. Uma região. Quando eu falei que a gente tem que entender os candles, as regiões, quanto forma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 candles formaram aquela região. O que aconteceu aqui? Olha aqui, ó. Saiu de uma consolidação, uma acumulação, foi para outra e agora vai tentar chegar aqui, mas aqui ele já tem uma trava. Ó. Aí ele pode chegar nessa aqui e seguir a viagem dele como candle. Olha aqui. Isso aqui é um candle de notícia, é um candle de força. O que ele é? É aconselhável entrar nele agora? Se ele for um candle de notícia, não. Agora, se ele for um grande candle, o chamado, muita gente chama de candle elefante, né? Também você pode dar o nome que você quiser, candle jamanta, candle pé grande, candle qualquer coisa que você quiser, você pode colocar o nome nele. O interessante é você entender o fluxo, quantidade de grana. Por que eu gosto de usar aqui
e muita gente diz que não funciona, eu gosto de usar aqui o volume, porque eu vejo o fluxo. Olha aqui o fluxo dele. Olha a quantidade de grana que entrou para jogar o dinheiro para baixo. A grana entrou, quer dizer, a grana saiu do mercado. Poderia ter entrado aqui nessa região? Alguns entram. Tem gente que não pode ver um candle grande assim que ele vai entrando. Eu procuro esperar, ainda mais quando o gráfico do jeito que tá. Hoje, aqui é segunda-feira. Segunda-feira o pessoal está se posicionando no Forex, está se colocando nas regiões para fazer operação. Então, eu fico um pouco mais indeciso em certas operações. Qual é a dica aqui que eu tenho? Que ele ainda tem que preencher essa região aqui, ó. Ele tem que preencher essa região para depois subir. Isso é o que eu enxergo. É o que ele vai fazer? Não sei. Inclusive ele já está revertendo a partir, está fazendo a correção a partir dessa região aqui, ó. O que tem lá atrás? Nada, nada, tá vendo? Ah, Cadu, tem um pavio aqui. O que é esse pavio? Tem nada. Entendeu? Nada. Então, isso aqui é uma estabilidade do mercado? Não é que seja uma instabilidade do mercado. É algo. Algumas negociações estão acontecendo agora no Forex que está fazendo essa movimentação aí. A movimentação está ocorrendo. Olha que região interessante, ó. Aqui foi fundo, foi topo e ele segurou 1, 2, 3, 4 e agora chegou novamente. O que está acontecendo? Está rompendo? Aparentemente sim. Olha o tamanho do pavio que ele deixou ali na região. Já está caindo o preço. Tem muitas pessoas que já entram, né, no mercado com tudo. Eu não faço isso não. Eu aguardo o movimento correto. Se ele terminar vermelho, ele pode ser um gift, como nós acabamos de falar, sim. Se ele terminar verde, ele pode ser uma reversão, sim. Mas ele ainda tem muito espaço aqui, né, para continuar o movimento. Indeciso? Sim, porque ó, ele fez um martelo, sei lá. Não chega a ser um martelo, né? Porque o corpo dele, para ser um martelo, ele teria que demonstrar o quê? Força aqui na parte de baixo. Ele teria que fechar assim, ó. Ele não demonstrou força, tem um pavio ali. E como tem esse pavio aqui, ó, eu não confio muito que ele esteja ali com força. Bom, vamos sair desse par aqui, já me cansei dele. Que andou chegando a essa região aqui, ó. Até aqui, na sombra aqui eu vou. Que é o preço máximo. Ó, tá vendo a região, ó? Ah, Cadu, e como você vai entrar? Entrando, entrei. Ah, mas ele pode romper. Deixa romper. Para mim, ele veio fazer o preenchimento aqui da sombra e vai descer. Por quê? Olha aqui, ó. Ele segurou aqui, chegou próximo, segurou aqui, segurou de novo, fez um fundo duplo. Quer dizer que ele vai subir? Pode ser que sim. Mas eu acredito numa correção, por causa da região. O candle chega aqui com muita, tentando romper e não consegue passar nem o candle anterior, ó. Mas ele vai romper, tá vendo? Vamos torcer pra não, né? Desce aí, candlezinho. Desce aí. Analisei pra eu passar vergonha agora. Ah, rompeu. Rompeu. E rompeu com força ainda. Olha aqui, ó. Aí você fala assim, poxa, Cadu, tá vendo por que ele rompeu? Ele pegou força a partir de 50% do movimento, exatamente. Aí, ó. Se você já sabe por que você está errando, é o primeiro passo de você se tornar assertivo no mercado. Na verdade, não rompeu, né? Ele só foi buscar um ponto mais alto. Ou seja, o que aconteceu comigo aqui? O
que aconteceu comigo aqui? Eu acreditei que ele ia segurar nessa resistência, porém tinha uma maior aqui, uma mais longa. Ele foi buscar a de cima. Simples assim. Ele foi buscar ela. Ah, e aí, Cadu? E aí que ele foi buscar ela, ué. Perdi, né? É um gift? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que ele vai voltar para a região. É um gift? É um gift. Vamos entrar? Vamos entrar. Por que você entrou como gift? Eu entrei como gift porque ele terminou da cor contrário. Então, para mim, ele fez o quê? Um movimento de alta. E olha o que ele fez. Deu um baile em mim. Voltou novamente. Vamos entrar aqui dobrado? Vamos. Fazer ele pagar com juros e correções monetárias? Vamos. Por quê? Porque ele travou aqui, ó. Ó. Essa região é muito forte. Tá vendo? Isso. Bom, então eu não errei meu trade, né? Ó, tá vendo? Ó, ele já tá subindo a partir do primeiro, ó, o gift. E como eu acreditei na região, eu já fiz minha entrada com pago com correções monetárias. Bom, fiz 2 trades aqui. Calculadora, vamos lá. Ver se... Será que eu saí tão mal assim? 25 dólares eu perdi, menos 58,50. Saí com 33,50 dólares. Essas duas operações. Se a gente for ver quanto tá o dólar, 5,50, sei lá. Aí, ó. Em duas operações que eu fiz, eu saí positivo. Por que eu saí positivo? Saí positivo porque essa entrada aqui, eu fiz o quê? Ó? Eu vi que era um gift. Entendam, ó. Eu vi que era um gift. Fiz minha entrada. Quando ele veio até aqui embaixo, ele tem uma região aqui que é muito difícil dele romper, que é uma consolidação. Ele veio ganhar força para continuar o movimento. Então, eu comprei o risco, porque eu sei que isso aqui é um gift. E ele foi. Me deu de presente essa continuidade. Entenderam? Então, olha que interessante a aula de hoje, né? Mostrei para vocês o que é um gift. Saí lucrativo, fazendo duas análises, saí muito lucrativo. E além disso, mostrei o loss, né? Mostrei que a gente apanha também. Olha, na mesma região. Então, eu entrei nessa região aqui, ele foi buscar a região de cima. O mesmo candle que me deu a derrota, olha o que é o conhecimento. O mesmo candle que me deu a derrota, ele me deu a vitória. Vocês viram como é importante você ter o conhecimento do suporte e resistência, que aqui no caso é uma resistência. Aí você tem o conhecimento da tendência, como que a tendência está chegando na região. Aí você tem o conhecimento do candle que se formou ali naquela região. Então, tendo as informações do suporte e resistência àquela região, tendo as informações da tendência como ela chega ou está querendo sair daquela região, e tendo a informação do candle em si, o mesmo candle que me deu a derrota foi o candle que me fez sair lucrativo daquela operação. Vocês entenderam o que é o conhecimento? O que é ter conhecimento gráfico? Ter conhecimento gráfico é isso. Não significa que você não vai perder, que você não vai errar. Não é que você vá errar. Você vai fazer a sua análise. O gráfico é um organismo vivo. E, por exemplo, eu fiz minha análise. Qual era a análise? Que ele ia fazer uma correção nessa região porque era muito forte. Eu errei a análise? Errei por um candle, porque ele foi lá e fez a correção logo acima. Ele foi buscar acima. Eu devia ter esperado? Poderia ter esperado.
Eu entraria na correção aqui mais acima? Talvez não, porque aí eu esperaria ele chegar até acima aqui. Mas aí eu conseguiria entrar depois nesse gift aqui, dando continuidade, porque eu vejo aqui que a região já está o quê? Saturada. E por que eu estou falando de gift? Porque esses dias um aluno aqui do YouTube, ele fez essa questão sobre o candle que rompesse a região, se eu entraria a favor. Quando rompe uma região, né? Eu falei para ele que na lateralidade não, porque uma lateralidade, os falsos rompimentos acontecem muito, ou seja, a tentativa de rompimento, não falso, mas numa tendência de alta, sim, porque a tendência de alta ele acaba configurando o quê? Um gift. Olha a tendência de alta aqui, para ir buscar isso aqui, ó. Então, numa tendência de alta, ele acaba sendo um gift. Eu não falei para ele sobre o gift, porque talvez ele não entenderia. Vocês conseguem compreender o que eu quero dizer? Em uma lateralização, por exemplo, aqui é uma lateralização. Aqui é uma lateralização, né? Então, o candle chegou aqui. Ele chegou aqui e fez isso. Aí nasceu um outro candle aqui e fez isso, ó. A pergunta dele foi assim: eu posso seguir com o candle para cá? A minha resposta para ele foi assim: não. Sendo numa lateralização, é muito provável que o preço continue na região quando demonstra fraqueza. Agora, é claro que se aqui o preço estiver numa tendência, e aqui, por exemplo, fosse um candle vermelho, aí é um gift. Posso entrar? Pode. Mas o preço tem que estar o quê? Numa tendência, numa região. Ah, mas e se for logo após um suporte de resistência? Então, logo após o suporte de resistência, ele está mostrando o quê? Que ele está te presenteando para continuar uma tendência. Só que é claro, quando você me pergunta, faz uma pergunta dessa, é complicado eu te responder assim sem olhar o gráfico em si. Porque uma coisa é eu tô olhando o gráfico aqui acontecendo, eu tô olhando o gráfico nesse exato momento acontecendo aqui, falei para vocês que ele poderia segurar aqui, ó. O que aconteceu? Segurou. Então eu tô vendo o gráfico acontecendo aqui e tô falando para vocês. Por quê? Porque eu tô vendo o gráfico acontecer. Eu tô olhando o gráfico, tô vendo o gráfico acontecer. Agora, uma pergunta, ela é muito complexa. Então, na dúvida, não entra. Agora, qual é a modalidade que você pode entrar? Quando for um gift. Quando ele demonstrar uma tendência e for um gift. Porque aí o preço ele está te presenteando e ele vai embora. Vai embora. Vai deixar tudo para trás e vai continuar a sequência. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Ficou aí uma derrota para vocês verem que eu também erro. Todo mundo erra. A gente tem que aprender com os erros. E vamos lá. Vamos dar sequência às aulas aí. Deixa aí um like, né? Deixa aí um comentário se as aulas estão te ajudando, se isso aqui te ajudou, se essa explicação te ajudou, se o Candle Gift te ajudou aqui a entender um pouco mais das regiões. E te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!